Bem, vamos ao nosso terceiro bloco sobre o poder legislativo do Distrito Federal. E agora vamos falar sobre a perda de mandato de um deputado, tratando ali de regras específicas entre o artigo 65 da nossa lei orgânica do Distrito Federal, 64, ok? Vamos ficar ligados, vamos comigo aqui, perda do mandato, observe. O deputado pode perder o mandato? Pode, claro. Eu tenho que ter cuidado, porque a perda de um mandato, ela pode ser decidida pela mesa diretora, ou a perda de mandato vai ser decidida pelo plenário da Casa Legislativa, pelos deputados. Se for pela mesa diretora, eu estou falando daqueles 5 deputados, lembram que eu falei? O presidente, o vice, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário. Esses 5 podem decidir por uma perda do mandato. Bom, para que eles decidam pela perda do mandato, tem que ser a própria mesa fazendo o pedido, ou qualquer deputado da Câmara Legislativa fazendo um pedido, ou partido político que tenha eleito deputados distritais. Ou então, atento aí, a mesa diretora pode pedir pela perda do mandato, os deputados distritais podem pedir, ou partidos políticos podem pedir pela perda do mandato. Bom, o que eu tenho que saber é em que caso se perde o mandato, né? Por decisão da mesa diretora. Então, o primeiro caso é em caso de faltas. Então, o primeiro caso é faltas. Então, se houver faltas injustificadas, o deputado está sujeito a perder o mandato. Então, deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara. Então, se houver uma falta, e uma falta que não tem justificativa, o parlamentar está sujeito a perder o mandato dele. Então, está sujeito a perder o mandato por decisão da mesa diretora. Então, falta 1/3 de falta das sessões marcadas para aquela sessão legislativa, né? 1/3 de faltas, ele está sujeito a perder decisão da mesa diretora. Mas o quê? Olha o segundo caso. Perde também se ele perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos. Bom, os direitos políticos que estão previstos lá no artigo 15 da Constituição Federal, ele vai falar, ó, deixar de ser brasileiro. Ah, então deixou de ser brasileiro? Legal. Além de deixar de ser brasileiro, ele não cumpriu uma prestação alternativa. Ou ele foi preso definitivamente, lá uma sentença transitada em julgado, ou houve uma improbidade administrativa contra um parlamentar. Então, são casos pontuais do artigo 15 da Constituição que vai sujeitar o parlamentar a perder o mandato. Então, em caso de perder ou suspender direitos políticos, ele pode perder o mandato por decisão da mesa diretora. E, por último, se a Justiça Eleitoral decidir. Então, olha só. Justiça Eleitoral vai lá e caça o registro parlamentar. O parlamentar perdeu o mandato, essa decisão tem que ser da mesa diretora. Ah, mas veio a decisão da Justiça Eleitoral falando, perfeito, hoje a jurisprudência pode avançar futuramente, hoje para a prova, em caso de decisão da Justiça Eleitoral, depende ainda da mesa diretora. Na verdade, esses 3 casos que eu falei, caso de falta, faltou, caso de Justiça Eleitoral, direitos políticos, é chamado de extinção do mandato, porque é algo sumário, é algo mais rápido. Não vai ter aquele processo da perda do mandato que vai para as comissões de ética, vai tramitar com prazos para defesa, não. Aqui tem uma ampla defesa, perfeito. Então mesmo na decisão da mesa tem uma ampla defesa, mas o prazo é mais rápido. A gente chama de extinção do mandato. Aqui eu tenho a famosa extinção porque é um processo sumário, é um processo mais rápido. Então, atento, a mesa diretora decide, nesses 3 casos, faltas, direitos políticos, suspenso ou perder direitos políticos, e, claro, se a pessoa teve aí no final uma decisão da Justiça Eleitoral. Ok? Agora, eu posso ter uma decisão do plenário. Quando eu falo em decisão do plenário, eu tenho que ter uma decisão da maioria absoluta, tem que ter 13 votos no mínimo, para que um deputado venha perder o mandato dele. Então, por decisão do plenário, 13 votos, ou a mesa diretora pede, ou qualquer partido pede. Ok? A mesa pediu, qualquer partido pediu, o parlamentar está sujeito a perder o mandato, mas vai ter que ser votado no plenário. Detalhe, a votação agora passa a ser, os
extensiva, votação é aberta, para que a pessoa possa saber em quem está votando e para que a população acompanhe as votações. Em que caso? Falta de decoro parlamentar. O que é falta de decoro? Gente, falta de decoro parlamentar é falta de conduta. Então, se o parlamentar ele abusou das prerrogativas ou ele recebeu vantagens indevidas, ele está sujeito a perder o mandato. Então, falta de decoro é abusar de prerrogativas, é receber vantagens indevidas. E essa perda do mandato, quem decide vai ser o plenário da casa. Ok? Mais um caso. Deputado que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, cuidado aqui que se houver uma sentença criminal transitada em julgado, a perda do mandato vai ser do plenário. Vai ser decidido pelo plenário. E aí eu tenho que ter bastante cuidado, gente. Porque olha só. Lembra que eu falei que em caso de suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato é decidida pela mesa diretora? Lá no artigo 15 da Constituição, um dos casos de suspensão dos direitos políticos é a sentença criminal transitada em julgado. E aí daria um conflito. Calma aí, sentença criminal transitada em julgado, decidido pela mesa diretora, ou agora eu sigo o texto que coloca ela em decisão da mesa, do próprio plenário da casa. Isso já foi consagrado pela nossa doutrina, que os casos específicos, as normas específicas se sobrepõem sobre as normas gerais. No caso aqui tem uma norma específica. Em caso de sentença criminal transitada em julgado, mesmo sabendo que resulta em suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato se dará por decisão do plenário e não da mesa diretora. E aqui acontece algo mais absurdo, talvez. O deputado pode vir a ser preso, que eu falei que em caso de sentença criminal transitada em julgado, pode resultar na prisão do parlamentar, ele pode ser preso sem perder o mandato. Ok? Pode ser preso sem perder o mandato. Depende da decisão do plenário da casa. Isso aconteceu na área federal, naquele caso do deputado Natan Donadon. Ele chegou a ser preso, foi preso e não havia perdido o mandato. A decisão veio posterior, né? Primeira decisão ele não perdeu o mandato, aí foi anulado, depois ele veio e perdeu o mandato, ok? Então, cuidado. Em caso de sentença criminal transitada no julgado, o parlamentar realmente pode ser preso. Mas a pena do mandato depende de decisão da maioria absoluta dos deputados distritais, de 13 votos, em votação aberta. Tranquilo? Vamos ver aqui mais um caso. Que utilizar o mandato para a prática de corrupção. Legal. Então, se houve prática de corrupção, prática de improbidade administrativa, está sujeito a perder o mandato. E o quarto caso, quem infringir qualquer das proibições previstas no artigo anterior ao 64, seria, claro, no artigo 63. E no artigo 63, ele tem uma relação de proibições. Então, quem infringir proibições previsto na lei orgânica, no artigo 63, está sujeito a perder o mandato. Quais são as proibições? Quando cai isso, eu tenho que ter cuidado para a prova. Proibições que começam com diploma, proibições que começam com a posse. E cuidado, com o diploma. Ele não pode firmar ou manter contrato com o poder público, a não ser salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. E aí eu tenho que ter cuidado. Deputado, você não pode ter contrato com o poder público, não. Agora, se esse contrato for uniforme, for um contrato padrão para todo mundo, você poderia até manter um contrato de forma excepcional, ok? Então, o texto da lei orgânica, ele fala o seguinte: não pode firmar contrato com administração direta, indireta, empresa pública, economia mista, ou seja, não pode firmar contrato com o poder público. Agora, isso é absoluto? Não. Não é absoluto. Se você observar, se esse contrato ele for um contrato que possui cláusulas uniformes, qualquer pessoa poderia fazer esse contrato, como um contrato de prestação de serviço com a empresa de energia, com a SEB, com a CAESB, de água, pode assinar. Isso é um contrato padrão, qualquer pessoa poderia assinar. Aí não há de se falar em perda do mandato, não, ok? Os demais contratos ele não pode assinar com o poder público, com o Estado, com o Distrito Federal. Tranquilo? Quando eu falo poder público, eu estou falando assinar contratos com o DF. Não pode aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, livre nomeação e livre exoneração, né? Ou seja, desde o diploma debaixo do braço,
ele não pode ter cargo de confiança, cargo em comissão. É proibido. Pegou o diploma, você não pode ter cargo em comissão no Distrito Federal, ok? Agora, com a posse surgem outros impedimentos. Não pode ser proprietário de empresa privada, que, não é qualquer empresa, né? Que goze de favor do poder público. Se a empresa não gozar de favor, o deputado pode ser proprietário de uma empresa. Se a empresa tem algum benefício do Estado, isso acontece com os benefícios fiscais, benefícios creditícios, qualquer benefício, o parlamentar não pode ser proprietário da empresa. Se for proprietário, ele perde o mandato, ok? Então, atento, isso de ser proprietário começa com a posse. Lembra lá, desde o diploma, não pode ter contrato com o poder público, a não ser que seja uniforme, não pode assumir cargos comissionados. Com a posse, não pode ser proprietário de empresa que goze, não é qualquer empresa, ele até pode ser proprietário, ok? Vamos lá, não pode ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum, mais uma vez, essa proibição é a mesma, não poderia desde o diploma e não pode desde a posse, foi redundante, porque com a posse, automaticamente os casos de impedimento com o diploma deveriam se repetir. Não pode patrocinar causas de interesse, seja de interesse do poder público. Quando eu falo patrocinar causa, o que está escrito aí, nada mais é que ele não pode advogar contra o Distrito Federal. Então, desde a posse, não pode advogar contra o DF. E, por último aí, não pode ter mais de um cargo eletivo, ok? Só tem que ter um cargo. Então, desde a posse, não pode ter cargos eletivos, mais de um cargo eletivo, ok? Cuidado, essa aqui resulta em perda do mandato, é o último caso de perda do mandato por decisão do plenário e não da mesa diretora. E aí, para revisarmos, você tem que saber o seguinte: perder o mandato pode ser tanto por decisão da mesa diretora quanto por decisão do plenário. Decisão da mesa. Se for faltas, 1/3. Se suspendeu ou perdeu direitos políticos. Se a justiça eleitoral decidiu, a mesa que vai decidir. A extinção, é chamado de extinção do mandato. Porque se a decisão é do plenário, não há de se falar em extinção, apesar que nos dois casos tem que ter ampla defesa. Mas no caso de decisão do plenário, tem a famosa cassação do mandato. E essa cassação do mandato, ela acontece em casos específicos previstos na nossa lei orgânica. Quais são os casos? Descumpriu o decoro parlamentar. Ele teve uma sentença criminal transitada em julgado. Ele descumpriu alguns impedimentos do artigo 63, que não poderia, desde o diploma, como ter contratos com o poder público, desde a posse, ser proprietário de empresas. Descumpriu, está sujeito a perder o mandato. Mas a decisão é uma decisão do plenário, maioria absoluta, voto ostensivo, aberto, para que as pessoas possam saber em quem está votando. Tranquilo, gente? Vamos continuar, então. Espero que esteja aprendendo, assimilando. Vai lá e dá uma lidazinha no artigo 64. Fique aí afinado para a sua prova, ok? Se a sua prova cair, essas regras você vai acertar. Tranquilo? Vamos continuar comigo. Vamos ver aqui a renúncia de um deputado submetido a um processo que visa ou possa levar à perda do mandato, terá os efeitos suspensos até as deliberações finais da Câmara. Lê isso aí na sua mente, olha só, lê com calma. A renúncia. O parlamentar acaba de renunciar e ele está submetido a um processo. O que acontece? Quando ele está submetido ao processo, é porque o processo já iniciou. Seja um processo por decisão da mesa ou do plenário, já iniciou. Se renunciar antes, nem abrir, abre. Mas se o processo já iniciou, a perda do mandato agora ela vai ficar suspensa. O pedido dele, o requerimento fica suspenso. Até a Câmara decidir. Se a Câmara decidir, ao final, perde o mandato, a Câmara decidiu, perde. Mas eu tinha feito pedido de renúncia. Perde. A renúncia será arquivada. Por quê? Vai valer a perda do mandato. Agora, se ao final falar não perde, quando fala não perde, é arquivado aqui, automaticamente é arquivado o pedido de perda do mandato, vai ser arquivado.
é arquivado automaticamente. Agora, nesse caso, vale a renúncia. Ah, mas eu não perdi o mandato, mas você tinha feito a renúncia é retratável. Ok? Isso aqui é só para efeito de prova mesmo. Hoje, com a lei da ficha limpa, não tem mais uma aplicabilidade como tinha no passado, não, viu? Hoje, a lei da ficha limpa, ela acaba atingindo esses casos, mesmo que a pessoa venha renunciar antes de iniciar o processo, que poderia levar a uma perda do mandato, ok? Atento. Então, se e somente se ele perder o mandato, a renúncia será arquivada. Se ele não perder o mandato, vale a renúncia. É isso que está escrito aí nesse texto, ok? Vamos continuar. Licença parlamentar. O deputado pode licenciar? Pode. Aqui, quando cai na prova, ele quer saber porque você conhece esses casos taxativos previstos na lei orgânica. Pode se licenciar para ser ministro, pode se licenciar para ser secretário de Estado, secretário de Ministério, né, ou equivalente, secretário de Estado, pode se licenciar para ser administrador regional, pode se licenciar para ser chefe de missão diplomática. Cuidado, porque missão diplomática ou cultural, porque está previsto isso mais atrás, que a missão cultural pode ser desenvolvida por um parlamentar também. Ele pode ser dirigente máximo da administração indireta, ele pode ser o diretor de uma autarquia, diretor do Detran, de uma fundação pública, o deputado quer ser diretor do zoológico, de uma agência, de uma empresa pública, só de economia mista, ele pode se licenciar para isso aí dentro do Distrito Federal, ok? Licença. E se houver a licença? Se houver a licença, nesse caso específico, o parlamentar vai optar pela remuneração. E aqui, independente do prazo, o suplente será convocado. Quem é o suplente? Suplente é aquele parlamentar, aquela pessoa que não ganhou uma eleição. Então aquele cara que não ganhou uma eleição, ele acaba sendo um suplente, ele só tem a expectativa de poder entrar um dia, e esse suplente, ele vai entrar se o deputado virar ministro de Estado. O deputado virou secretário, opa, chama o suplente. Suplente é aquele próximo candidato que não ganhou uma eleição. Então ele é chamado para que ele possa assumir o lugar do parlamentar, ok? E aqui ele vai optar. O deputado escolhe a remuneração de ministro ou a remuneração de deputado, ok? Bom, motivo de doença. Motivo de doença pode ser chamado parlamentar? Pode ser chamado parlamentar. E aqui é interessante. Por motivo de doença, o parlamentar vai sempre receber a remuneração dele. O detalhe é, se for superior a 120 dias essa licença, o parlamentar se afastar por mais de 120 dias, nesse caso específico, eu chamo o suplente, ok? Agora, interesse particular aqui, ele não vai ter remuneração nenhuma e ele só pode ser pelo máximo de 120 dias. Ou seja, em regra, a gente vai ver que não há de se falar em convocação do suplente dentro de uma sessão legislativa, né? Se tiver algum caso que consiga continuar de uma sessão para uma outra, ultrapassar os 120 dias, até poderia ser aceito, né? Hoje, para efeito de prova, não há de se falar aí em convocar o suplente se dentro da sessão legislativa ele só tirar os 120 dias e não ultrapassar. Ok? E essa óbice final aqui. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preencher a vaga, né? Se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Bom, tem mais de 15 meses para o término do mandato. Houve a vaga de um deputado, num desses casos que cabe a convocação do suplente. Não tem suplente? Novas eleições. Novas eleições para eleger quantos forem necessários suplentes. Aí eu faço uma eleição e falo, fulano agora é o suplente, convoca ele, ok? Isso é algo difícil, mas tinha que estar previsto aqui na nossa lei orgânica, ok? Então, atento a isso, fique atento a essa organização, dê uma lida desse artigo 61 ao artigo 65 da nossa lei orgânica do Distrito Federal, ok? Gente, muito obrigado. Vamos continuar depois com o processo legislativo. Vamos avançar no poder legislativo. Até a próxima aula. Valeu, gente.